Bom, meu nome é Eduarda Pares, da turma 201, e hoje eu vou falar um pouco sobre a lei dos cossenos. Quando nós dermos de cara com um triângulo não retângulo, ou seja, que não possui um ângulo reto, nós usamos a lei dos cossenos. Tudo que nós vamos precisar saber é a medida de dois lados e de um ângulo desse triângulo. Bom, quando a gente for realizar a conta, sempre vai ter um triângulo não retângulo de dois lados e um ângulo. E a lei diz que, ou seja, a fórmula que a gente vai usar para descobrir vai ser a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de θ. Mas então, aonde a gente vai encontrar todas essas informações aqui? Bem aqui, ó. O a e o b e o c são os lados do triângulo. E o θ, aqui, é o ângulo identificado. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que o a, ele sempre vai ser o lado oposto do triângulo, ou seja, ele vai ser o lado oposto do θ. Então, aqui no caso, é bem aqui. Uma outra observação que a gente pode fazer também é que se a gente tentar usar aquela fórmula lá em um triângulo não retângulo, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de 90 graus, sendo que o θ aqui é o 90 graus, e aqui, ó, o θ vai ser 90 graus e o cosseno de 90 graus é zero. Então, nós vamos ficar assim, ó. Como o cosseno de 90 graus é zero, a gente vai substituir aqui na conta. Então, vai ficar, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Daí vai ser menos, errei aqui, menos 2 vezes b vezes c vezes zero. Mas aqui o zero a gente ia ter que multiplicar todo esse final da conta aqui. Então, como a gente ia ter que multiplicar tudo que a gente multiplica por zero, fica zero. Então, automaticamente, a gente pode eliminar essa parte aqui da fórmula. Então, vai nos restar só essa primeira parte aqui. E quando isso acontece, a gente tem um teorema de Pitágoras, que é exatamente isso aqui. Então, a gente pode resumir a lei dos cossenos na generalização do teorema de Pitágoras e que a gente pode usar em qualquer triângulo. Bem, agora eu vou fazer um exemplo aqui de como a gente pode encontrar o resultado. No caso, aqui nessa conta aqui, a gente vai ter que encontrar o x da questão. O x da questão. E o x é exatamente o θ, o lado oposto do θ. Primeiramente, a gente vai usar aquela fórmula lá, a gente vai escrever aquela fórmula na folha pra gente seguir, pra ser mais fácil na hora de realizar a conta. E a gente vai aplicar o método da substituição, a gente vai substituir aqui na fórmula, A, B e C, a gente vai substituir pelos que estão aqui. E a gente tem que lembrar sempre que o A, sempre aqui, ó, o A do triângulo não retângulo, sempre vai ser o oposto do θ. Então, aqui é o A, o B e o C. Então, aqui, ó, quando a gente for substituir, vai ficar assim. X ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aqui fica ao quadrado por quê? Porque na fórmula está ao quadrado. Então, a gente vai simplesmente repetir tudo e botar aqui conforme a gente tem as informações aqui no nosso triângulo não retângulo. Ó, vai ficar x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes o 8, vezes o cosseno de 60 graus. E aqui, ó, nós temos, a gente vai repetir o x ao quadrado igual a 25 do 5 ao quadrado, 25, mais o 8 ao quadrado, o 64, e aqui o 80. O 80 é 2 vezes o 5 vezes o 8, 80. E aqui o cosseno de 60 graus, que é o meio. Aí, aqui, ó, vamos chegar a esse resultado aqui, ó. Vamos repetir novamente o x ao quadrado igual a 89 do 25 mais 64, 89. E do 80, aqui pelo meio, que é 40. Então, agora a gente vai fazer menos esse, e nós vamos chegar a um resultado, que a gente vai repetir novamente esse aqui, igual ao 49. Mas a gente precisa encontrar aqui na nossa conta o x normal, não o x ao quadrado aqui. Então, a gente vai fazer x igual ao 49, a raiz quadrada dele, que é 7. Então, a gente vai chegar ao resultado da nossa conta bem aqui. Muito obrigado por ter me assistido, espero que dê para entender. E, por favor, não assistam meus vídeos antigos do canal.
Operação entre as matrizes. O que são as matrizes? As matrizes são simplesmente tabelas. Elas organizam números. E os números estão dispostos entre linhas e colunas. A diferença entre uma matriz e uma tabela é que a matriz ela só pode conter números ou itens incógnitos, no caso, letras, para representar números. Já uma tabela ela pode conter números e itens não numéricos. Existem 3 tipos de operações entre matrizes: a subtração, a adição e a multiplicação. Vou começar falando da adição, que é a mais simples de se fazer. Ela só pode ser feita com matrizes de mesma ordem. Para somar duas matrizes, simplesmente somaremos os elementos entre elas. Somaremos apenas os elementos da mesma posição. Por exemplo, o elemento da posição A11 só pode ser somado com o elemento da posição B11. O elemento da posição A21 só pode ser somado com o elemento da posição B21. Essa soma vai resultar em uma terceira matriz, a matriz que chamaremos por enquanto de C. Essa matriz ela vai ter a mesma quantidade de elementos que tem a matriz A e B. E seus elementos vão ser a soma dos elementos da matriz A com a da matriz B, mantendo ou herdando a ordem dos elementos que foram somados. A subtração entre matrizes é muito parecida com a adição. É preciso se atentar a qual matriz está sendo subtraída e qual está subtraindo. Assim como a adição, a subtração só pode ser feita entre matrizes de mesma ordem. E para fazê-la, apenas negativamos os elementos da matriz que está subtraindo. Após isso, somaremos as duas matrizes. Ou seja, esses elementos eles vão inverter de sinal. O que era positivo fica negativo, o que era negativo fica positivo e o zero se mantém, se houver zero. Multiplicação entre matrizes. Essa parte é um pouquinho mais complexa, porém não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para fazer a multiplicação entre as matrizes, primeiro temos que verificar se as colunas da matriz 1 são a mesma quantidade das linhas da matriz 2. Se a quantidade entre elas for diferente, então não podemos fazer a multiplicação. Se for igual, então a faremos. Para fazer a multiplicação, pegaremos cada elemento da linha y da matriz A e multiplicaremos por cada item respectivo da coluna y da matriz B. Após isso, basta somar esses elementos, que vai nos resultar no elemento C de linha y de coluna Z. Lembrando que esse elemento restante ele vai ser colocado na matriz C. Após multiplicar a primeira linha, a linha y da matriz A, com a coluna y da matriz B, multiplicaremos também a linha y da matriz A com a coluna Z da matriz B. E somaremos. Gerando assim o item da matriz C de linha y de coluna Z. Se liga aí que é a hora da revisão. Já vimos a soma entre as matrizes, que a gente vai somar cada elemento de sua respectiva posição e vai dar um elemento de matriz C, que a gente vai fazer após aqui. A mais B vai ser basicamente igual a uma matriz que a gente vai chamar de C. E a gente vai conter nessa matriz os elementos somas respectivos. Ou seja, 0 menos 7, a gente pode ver aqui, ó, 0 mais menos 7, 0 menos 7, menos 7, 1 mais 3, 4, 3 mais 5, 8, 5 mais 100, 105, 0 menos 7, 1 mais 3, 3 mais 5, 5 mais 100, 105 no caso aqui. Como assim a matriz A mais C indefinido? Tu pode estar vendo aqui, né? É porque a matriz A, ela tem a quantidade de colunas 2, duas colunas, a matriz C já tem 3. Então a gente não tem como somar esse 1, 0 na matriz A porque falta elementos. Então a gente diz que a soma desses dois é indefinida. A menos B, aqui ó, essa parte aqui é importante, tá? Muita gente se perde. Você vai notar que esse B aqui ele tá negativado. Tá vendo esse menos aqui? Esse menos não tá com A. Ele não tá também solto. Ele tá com B. Ele tá multiplicando B aqui. Então o que a gente vai fazer? Esse B aqui, se fosse um mais, ele seria um B. Como é menos, ele é o inverso do B.
Como assim o inverso do B? Você tá ficando louco, não? Você tá usando alguma coisa que não tá dando certo isso aí, cara. Tá meio loucão, tu, né? Que bateu a cabeça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Se focar. Ó, eu tenho B e tenho menos B. Esse carinha aqui é o inverso desse. Ou seja, se eu somar esses dois... Como assim? Tá tirando, né? Tá negativando, mas... Se tu vê, se eu somar aqui, ó, esses dois... Tu vai ver que esse aqui vai ficar menos. Vai ser a mesma coisa que B menos B. Vai ser igual, sabe a quem? Zero. Por quê? Porque eu tô somando uma matriz com o inverso dela. Tá? Se tu não entendeu muito bem, tenta se ligar mais nesse fatinho aqui. Toda vez que tu vê o teu professor fazendo esse menos B aqui, tu vai ver que o B ele é o inverso. De vez ser ele é o inverso dele. É como se fosse o irmão do mal dele. Se a gente pegar e inverter esse irmão do mal, a gente vai poder somar A com B. A menos B vai ser igual a soma de A com o irmão do bem do B, tá? Isso aqui a gente vai ver aqui, ó. A mais menos B, a gente pode só fazer A mais menos B. Aí negativando a gente acaba com esse sinal e vira A mais B. Só que o B é que é o irmão do bem dele, né? Para fazer o irmão do mal, a gente vai inverter tudo. Tudo inverte, né? Se eu somar esse com esse aqui, ele tem que dar zero. Então esse aqui é o inverso. Esse aqui é o irmão do mal. A gente vai pegar esse 7 e inverter. 7, 3 com menos 3, 5 menos 5, 100 menos 100. Simples, né? E agora é só somar A com B. A gente tem aqui a soma de A com B, né? A menos B. Para descobrir isso é só somar esse A com o irmão do mal do B. Isso. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a soma que a gente já viu lá em cima e vai dar o resultado. Já a multiplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente tem duas colunas, duas linhas e duas colunas. Tá vendo aqui, ó? Duas linhas e duas colunas. Então, a gente vai multiplicar a linha 1 com a coluna 1 e vai gerar um elemento de linha 1, coluna 1. Olha só que legal. A gente vai fazer essa multiplicação. Eu já vou mostrar como que se faz, tá? Para cada um. De linha 1 com a coluna 2, para dar o elemento da linha 1 com a coluna 2. Da linha 2 com a coluna 1, para dar o da linha 2 com a coluna 1. E o da linha 2 com a coluna 2, para dar o do elemento da coluna 2 com a linha 2. Como que a gente faz esse cálculo? A gente basicamente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar os elementos e depois somar. Como assim? Já vou mostrar. Tá vendo? A gente vai fazer primeiro da linha 1 com a coluna 1, que eu já coloquei destacado aqui. A gente vai pegar aqui o primeiro elemento, multiplicar com o primeiro elemento. O segundo elemento, o segundo elemento. Observa. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. E a gente vai somar. Então a gente vai pegar aqui, ó. 0 vezes 0, 0. Mais, é uma soma, com 1 vezes 3, que dá 3. Então dá 3. E o primeiro elemento é 3. É só isso? É só isso, acabou, cara. Não, acabou, já era. Só que é multiplicação, né? Se for um número muito grande é complicado. E agora eu vou fazer aqui rapidamente o da segunda coluna, da segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes 0. Opa, 3 vezes 0 é 0. 0 mais, no caso, 5 vezes 3, que dá 15. Por que esse mais? Porque a gente vai somar esses dois, tá? Então eu tenho 3 vezes 0, dá 0. E 5 vezes 3, que dá 15. E a gente soma eles. Então eu coloco um mais entre eles. Tá? Por isso desse mais. Então a gente vai ter aqui 15. Tá? 0 mais 15 igual a 15. Tá? Esse elemento é de qual posição? Vamos descobrir agora. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. O C vai ser igual a 15. É fácil. Era isso. Meu nome é João Batista e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Oi, bom dia. Eu me chamo Linda. Eu vou falar um pouquinho sobre área de figuras planas em conjunto com a minha colega Franciele.
O objetivo deste plano de trabalho é permitir que os alunos entendam através dos problemas diários e usem a matemática para resolver problemas. Transmita conhecimento sobre o conteúdo, chamado de áreas de figuras planas. Tente fazê-la junto com os próprios amigos e aumentar o conhecimento. Enriqueça sua bagagem por meio de atividades e exercícios diferenciados práticos. Realmente são bem práticos os exercícios. No estudo de área de figuras planas, as medidas são expressas em metros quadrados. Vale ressaltar que as áreas compreendem as partes internas das figuras, ou seja, o espaço que ela ocupa. Seguindo o Sistema Internacional de Medidas, sistema métrico mais utilizado do mundo. As unidades de medidas mais usadas na definição de áreas planas são milímetros quadrados, centímetros quadrados, decímetros quadrados, metros quadrados, decâmetros quadrados, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Existem várias figuras planas e bidimensionais. Vamos falar sobre as mais conhecidas e as fórmulas usadas para o cálculo das suas respectivas áreas. Fórmula das áreas de figuras planas. Essa foto aqui ao lado é cada figura e a sua fórmula. Tem o triângulo, que é A igual B vezes H dividido por 2. Também tem o retângulo, o quadrado, o trapézio, o losango e o círculo. Que essas fórmulas são muito importantes para quando chegar um exercício e a gente saber resolver. Então, no final dessa apresentação, eu e a minha colega, a gente fez um joguinho com cada figura dessa. Aí tem a figura e a fórmula, porque realmente às vezes dá um esquecimento e a gente não consegue lembrar qual a fórmula de cada figura. Então, a gente vai fazer essa dinâmica para gravar um pouquinho. E vale lembrar que a área e o perímetro são dois conceitos utilizados na geometria plana. No entanto, apresentam diferenças. Área do tamanho da superfície da figura, o valor da área será dado sempre em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. E o perímetro, a soma de todos os lados da figura. O valor do perímetro será dado sempre em centímetros, metros ou quilômetros. Agora eu vou falar um pouco sobre um exercício resolvido, da UFSC de 2011. Um ciclista costumava dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde mora, cuja área é de 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele pedala por dia é de... Aí aqui tá falando tudo sobre ele. Se a área do quarteirão é de 102.400 metros quadrados, podemos descobrir que o seu valor de um lado que é quadrado. De uma vez que essa área plana é quadrada. Assim, se parar para calcularmos a área do quadrado, utilizamos a fórmula do AL ao quadrado, que é 102.400 igual a L ao quadrado, que mudando os lados fica na raiz, e a gente resolve a raiz e dá 320 metros. Agora já sabemos a medida de cada lado do quarteirão. Podemos descobrir o seu perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Se o quadrado tem 4 lados, podemos multiplicar o valor por 4. Ou seja, o P de perímetro igual a 320 vezes 4, que é igual a 1.200 metros. Desse modo, se o ciclista percorre 30 voltas completas por dia,
ele percorre 30 vezes o valor do perímetro, ou seja, 30 vezes 1.280 metros igual a 38.400 metros. Bom, o jogo nada mais é que o jogo da memória, como eu havia falado no vídeo. A gente vai achar, tipo assim, peguei esse cartãozinho, área do paralelogramo. Eu achei a fórmula dele. Agora, qual que é a figura dele? Agora eu vou procurar. Se eu não achar, eu viro. Achei a área do quadrado. E não é a área do quadrado. Virou. Agora vai tentar de novo. Vai tu, tua vez. Área do retângulo. Agora eu tenho que achar a área do quadrado. Virou tu. Isso me ajudou pra saber onde que tá a área do quadrado. A fórmula e a imagem dele. Agora a gente tira esse aqui e continua o jogo. Vai. Tua vez. Área do trapézio. Esse aqui, área do losango. Eu fiz o losango agora? Não. Vai. Triângulo. Trapézio. Achei a figura do trapézio. E achei a fórmula. Ou seja, 2 pontos pra mim. Você tá perdendo. Olha aqui. Uhum. Tá filmando aqui? Uhum. Vai. Que bom que não vai ter som, né? Ah, esse onde tá a fórmula. Vai. Onde que tá a fórmula? A fórmula e a imagem. Área do losango. A gente colocou o nome do lado das figuras pra não ser tão confuso na hora de jogar. Porque a gente também não é tão bom assim em matemática. Porém, entretanto, todavia, a gente fez esse macete. Olha, você tá perdendo. Já tô com 3 pontos. Vai. Área do retângulo. Esse ano, a gente tá cobrando. Área do paralelogramo. A área do triângulo. Triângulo, retângulo. Área do triângulo, retângulo. Achei a imagem e achei a fórmula. 4 pontinhos, baby. Vai. A área do Triângulo. triângulo e triângulo. A área do triângulo. Isso aqui não é um quadrado, não? Esse é um retângulo. Meu Deus. Ok, minha vez. Ah, tá aqui, ó. Vá, pinto, ficou. Que ladrona. Achei a fórmula e a imagem. Vai. Achei dois. Isso aí é roubo. E assim a gente... Nosso tema é polígonos regulares e irregulares. Os participantes são Pedro de Souza e Gustavo Lopes. Polígonos. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de 2 termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. São figuras geométricas planas que são formadas por segmentos de reta a partir de uma sequência de pontos de um plano, todos distintos e não colineares, onde cada extremidade de qualquer um desses segmentos é comum a apenas um outro. Elementos do polígono. Vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. O lado corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Ângulos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por 2 lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Diagonal. Corresponde
ao segmento da reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento da reta que passa pelo interior da figura. Como vocês podem ver na imagem, lado, ângulo interno, vértice, diagonal, ângulo externo. Polígonos simples e complexos. Simples. Dizemos que um polígono é simples quando quaisquer dois lados não consecutivos não se interceptam. Como vocês podem ver na imagem, B1, B2, B3, B4 e B5. A segunda também. Complexo. Quando o polígono não é simples, dizemos que ele é complexo. D1, D2, D3, D4 e D5. São meio que separados. Polígonos regulares e irregulares. Um polígono que possui os lados congruentes é chamado de equilátero. Quando possui os ângulos congruentes é chamado de equiângulo. Polígono equilátero e polígono equiângulo. A, B, C, D, E, F, G, H. Eles podem ser côncavos ou convexos, dados dois pontos A e B, interiores ao polígono. Ele será convexo se e somente se o segmento da reta AB estiverem contido inteiramente no polígono. Caso contrário, ele será côncavo. Polígono convexo. A reta AB está inteiramente contida no polígono. A reta CD não está inteiramente contida no polígono. Polígono côncavo ou não côncavo, convexo. Nome dos polígonos. Podemos dar nomes aos polígonos de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Ao lado, uma tabela apresentando o nome de cada polígono considerando seus lados. 3 lados, regular, irregular e é chamado de triângulo. 4 lados, regular, irregular, quadrilátero. 5 lados, regular, irregular, pentágono. 6 lados, regular, irregular, hexágono. 7 lados, regular, irregular, heptágono. 8 lados, regular, irregular, octágono. 9 lados, regular, irregular, eneágono. 10 lados, regular, irregular, dectágono. E assim por diante. Escolhemos um jogo para representar os polígonos regulares, um jogo que é o Tetris. E o Tetris ele é um jogo eletrônico que foi muito popular na década de 80. O objetivo é montar um quebra-cabeça encaixando peças de diferentes formatos capazes de girar sobre o próprio eixo em apenas 4 posições diferentes. O jogo Tetris nasceu na antiga Rússia em junho de 1984 e foi desenvolvido pelo cientista russo Alexei Pajitnov no Centro de Computação da Academia Russa de Ciência, Russian Academy of Sciences. Em plena Guerra Fria, Pajitnov se inspirou em um jogo de tabuleiro de origem grega chamado Pentathlon para criar o Tetris. O jogo Tetris são jogados em mais de 185 países, o que representa 95% de alcance mundial, e foram traduzidos para mais de 50 idiomas, adaptados para mais de 30 plataformas. E esse foi o nosso trabalho, e as referências são essas para quem quiser saber um pouco mais sobre os polígonos. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Cristina e eu estou fazendo um trabalho com o Marcos Eduardo. Somos alunos do 3º ano do ensino médio da escola Benanível João Martins. E hoje explicaremos um pouco sobre círculos e circunferência. Bom, vamos começar entendendo o que é círculo e circunferência. A circunferência
é um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Essa distância é conhecida como raio. Um exemplo daqui até aqui. A circunferência é estudada pela geometria analítica e um geral de um plano cartesiano. O círculo é formado pela circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior. O círculo seria essa parte de dentro e a circunferência essa linha de fora. E é estudado pela geometria plana, pois ele ocupa um espaço e pode ter sua área calculada, diferente da circunferência. Vamos ter como exemplo uma aliança. A aliança, ela sem estar preenchida, ela é uma circunferência. E se está preenchida, ela vira um círculo. Porque ela está toda preenchida. A gente também tem como exemplo a moeda. A moeda, ela é um círculo, porque ela é toda preenchida. Dentro dela é toda preenchida. A gente tem isso como um exemplo. Agora nós iremos falar um pouco da fórmula. A fórmula da circunferência. A fórmula da circunferência é C igual a 2 vezes π vezes R. C é o comprimento da região circular. O π, que é aproximadamente 3,14, e o R, que é a medida do raio. Vamos dar um exemplo agora como exercício. A gente tem a circunferência. O raio é do centro da circunferência até a borda. Vamos dar um exemplo de 8 metros. A gente bota a fórmula 2 vezes π igual vezes R. A gente vai descobrir o comprimento. 2, aí o π, 3,14. O raio, que é R, que dá 50,24 metros. Foi. A fórmula da área do círculo é A igual a π vezes o raio ao quadrado. Numa atividade, vou dizer que o raio é 6 centímetros. O raio, a gente tem que multiplicar o raio, ele vezes ele mesmo, que dá 36. Aqui a gente já tem o raio. A gente faz a fórmula agora. Assim, o π, que é 3,14, vezes o 36, que dá 113,4 centímetros. E vamos para uma revisão do que aprendemos hoje. Hoje aprendemos sobre círculo e circunferência. Vimos o que é um círculo e o que é uma circunferência. Demos exemplos sobre os dois, mostramos as suas fórmulas e como se calcula cada uma. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.